Saudações! A reflexão que segue é de uma gravação feita ao vivo num ajuntamento de pessoas. Ali nós meditamos sobre o poder capacitante do Evangelho. É interessante que o Novo Testamento apresenta-nos o Evangelho como a palavra de Deus para a nossa salvação, necessária para a nossa salvação e também necessária para o sustento da nossa fé. O mesmo Novo Testamento retira a autoridade à tradição como fundamento de fé. Para mais, ouça esta gravação que segue e no fim estarei convosco novamente com mais um pensamento. O apóstolo Paulo sempre enfatizou a autenticidade da mensagem do Evangelho e a necessidade das pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho. Quando ele escrevia às igrejas que ele fundou, várias vezes ele falava sobre o trabalho que ele tinha feito entre eles. Como é que ele chegou lá e como é que ele evangelizou. Paulo dizia que ele pregava com certeza, não havia dúvida naquilo que Paulo dizia. Nós vamos ver um exemplo daquilo que Paulo escreveu, neste caso aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 22. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 22, onde Paulo diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Notemos que Paulo aqui está a falar aos cristãos em Coríntio. E ele está a comentar acerca de como ele chegou lá e evangelizou. Ele desejava que os cristãos se alegrassem. Não alegrassem porque ele estava a sofrer, mas porque na luta pela causa do Evangelho algo estava a acontecer, ainda que tenha havido algum sofrimento no apóstolo Paulo. Mas ele dizia que ele via nisso uma razão para os crentes se alegrarem. Era razão de se alegrarem porque o Evangelho estava a progredir. Estes mesmos crentes também passaram por algumas tribulações, mas eles conservavam firmes. Paulo diz como foi a palavra dele para com eles. Repare no versículo 18. A nossa palavra convosco não foi sim e não. Paulo pregava o Evangelho de Jesus, porém falava como sendo ele o portador da mensagem. A certeza de Paulo não estava nele próprio. Vamos só usar aqui uma ilustração. Os jogadores de futebol ou os atletas correm corridas ou outras modalidades de desporto. Eles normalmente entram no seu desafio com um sentido de confiança. Confiança que tem boa possibilidade de ganhar o jogo. Eles entram já a pensar que se eles se esforçarem, eles vão conquistar a taça. Isso é ter confiança no talento da pessoa. Paulo, quando fala, ele diz: a minha mensagem realmente não é minha. Eu sou o portador da mensagem, porque o Evangelho é de Deus. É importante compreender que Paulo não se baseava na sua eloquência ou no seu conhecimento. E Paulo tinha as duas coisas. Era um homem muito entendido, tinha estudado, sabia falar e sabia o que dizia. Mas não era essa a plataforma onde ele se firmava para pregar o Evangelho. Ele falava o que ele tinha recebido no Evangelho de Jesus. Ele acreditava no que Jesus tinha feito, que Jesus é o Filho de Deus e que nele residia a sua confiança. Notemos que Paulo disse no versículo 18 que Deus é fiel. Depois de ter já comentado algumas coisas sobre o seu ministério, ele disse: antes, como Deus é fiel. Paulo pregou o Evangelho, mas Deus demonstrou-se como fiel. E este aspecto é fundamental. Quando nós pregamos o Evangelho, não estamos a pregar a nossa igreja. Não estamos a pregar a nossa doutrina, que nós acreditamos que é a coisa mais pura. Não é isso. Nós estamos a pregar o Evangelho, porque Deus é fiel no seu Evangelho. E isto é importante.
Portanto, Paulo está a relembrar aos cristãos de Coríntio que ele acreditou em Deus, acreditou em Jesus, pregou o Evangelho de Jesus e a confiança de Paulo estava na fidelidade de Deus. Quando nós falamos de Jesus, a nossa confiança tem que estar em Deus, que vela pela sua palavra, pelo seu Evangelho, de tal forma que o Evangelho vai ter um impacto nas vidas das pessoas. Isso não é tradição. Isso é o poder do Evangelho. E Paulo então tinha esta convicção. Neste trecho, Paulo está a comentar o que Deus tinha feito. Ele diz no versículo 19 que em Jesus não houve sim e não. Ou seja, não houve incerteza. Em Jesus não houve sim e não. Nele houve sim. Versículo 20 ele diz que todas quantas promessas há de Deus são em Jesus o sim, para a glória de Deus por nós. Estão a ver como Deus está a dizer que Deus é fiel? As promessas de Deus têm em Deus o sim e o amém. E no cumprimento dessas promessas, Deus é glorificado. Como é que isso acontece? Porque Deus é fiel no seu Evangelho. Isso não é tradição, é Evangelho. Paulo agia tranquilo, que era Deus que ia operar. Paulo não levava com ele a sua certidão de escola, a dizer, eu graduei da escola dos fariseus. Eu fui um dos melhores fariseus. Eu excedi em muitos. Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Ele comenta o que ele tinha sido, mas ele também diz, tudo isso reputei como esterco. Nada disso presta, porque quero conhecer mais a Jesus e não a tradição que eu tinha. Quero conhecer mais Jesus. Então, onde Paulo ia, onde ele falava, Paulo queria ter o cuidado que as pessoas ouvissem Jesus, que ouvissem o Evangelho e que vissem a demonstração da fidelidade de Deus. Deus ao cumprir as suas promessas, Deus ao dizer sim, não um talvez, mas um sim. As pessoas na Terra dão muita força à opinião e dizem que cada um tem o direito de ter a sua opinião. Paulo não pregava na base da opinião, ele pregava na base do que é o Evangelho. É a revelação de Deus. Não, aí não há opiniões, não há um talvez. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há aí talvez, não há aí opiniões. Há aí uma declaração da parte de Deus. Deus diz que é assim. Paulo baseava-se nisso, naquilo que Deus tinha revelado através do Evangelho. A unção de Deus, ele fala sobre a unção de Deus no versículo 21. Ele diz que as promessas de Deus são certas e esse mesmo Deus que declara que as suas promessas são certas é o mesmo Deus que nos confirma em Cristo e o mesmo que nos ungiu. Paulo está a dizer, eu fui a vós e mediante aquilo que Deus fez em vós, Deus confirmou a vós que eu fui o seu porta-voz, que eu fui o portador da mensagem. Quem me confirma convosco é Deus. Porquê? Porque o que eu levo não é uma tradição, eu levo o Evangelho. E quando nós levamos o Evangelho de Jesus, não uma tradição, mas o Evangelho de Jesus, quem é que nos confirma para com as pessoas? É Deus. Porque não estamos a apresentar a nossa eloquência ou o nosso conhecimento. Não, nós estamos a apresentar Jesus. E quem é que nós queremos que as pessoas conheçam? Conheçam Jesus. O que é que nós queremos que as pessoas ouçam? Ouçam o Evangelho de Jesus. Porque é aí que Deus é fiel, é aí que Deus cumpre as suas promessas, é aí que Deus confirma, é aí que Deus nos dá a sua unção. E Paulo diz que quem nos deu unção é Deus. E o aspecto da unção de Deus significa que Deus nos consagrou para a sua obra, significa também que temos a autoridade de Deus e o seu poder para sermos seus ministros. Quando nós dizemos que a unção de Deus está sobre nós, significa que é a capacidade de Deus, o poder que Deus nos dá, também o direito que Deus nos está a dar para agirmos, para ministrarmos, para servirmos. Paulo diz, foi Deus que nos ungiu. Esta unção de Deus é como uma confirmação de que o Evangelho que recebemos é real, é a revelação de Deus em Jesus. Quando ministramos, há uma unção de Deus. E o propósito dessa unção é que as pessoas possam ver em nós ou através de nós o Evangelho, possam ver Jesus. Nunca devemos ter receio do poder do Evangelho, porque a tradição alimenta hábitos, alimenta cultura, até pode alimentar argumentos.
Mas o Evangelho é o poder de Deus. Deus diz, é assim. As pessoas podem querer discutir com o Evangelho e dar a sua versão ou a sua opinião acerca do Evangelho. Mas Deus não vela pelas opiniões das pessoas, Deus vela pelo seu Evangelho. Deus é fiel naquilo que Ele declara. Portanto, nós vimos Paulo a dizer estas coisas a um grupo de cristãos. Paulo explicou que Deus, além de nos ter dado Jesus como nosso Salvador, Deus também nos selou, Deus pôs o seu selo em nós. Significa que há um sinal em nós que declara nós somos de Deus. O diabo, quando olha para os filhos de Deus, ele vê o selo de Deus em nós. E além disso, Deus deu-nos o Espírito Santo também. É o que Paulo diz. No versículo 22, o qual nos deu também o seu Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo veio a nós? Quando nós ouvimos o Evangelho, recebemos esta mensagem e Deus pôs o seu selo em nós. É como quem põe a sua mão sobre nós e a mão de Deus permanece sobre nós. E Deus também pôs em nós o Espírito Santo. Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Através do Evangelho, não através da tradição. A tradição procura imitar. Começa a imitar certas coisas porque viu os outros fazerem assim, eles começam a fazer o mesmo. É importante, onde quer que as pessoas estejam, ouçam o Evangelho, creiam no Evangelho e queiram dar a Deus a oportunidade para os selar, para os confirmar, para pôr neles o seu Espírito Santo. E então aí eles começam a desfrutar do que é realmente o Evangelho de Jesus. Eu disse há pouco que há uma razão porque é que Paulo está a dizer isto a um grupo de cristãos. Paulo diz que já os tinha evangelizado. Na altura que Paulo escreveu esta epístola aos cristãos em Coríntios, já eles eram cristãos há muito tempo. Já Paulo tinha escrito a primeira epístola aos Coríntios, e porque esta é a segunda, diz-nos que eles eram cristãos já há algum tempo. Eu pensei, mas porquê é que Paulo está a dizer estas palavras sobre o ministério dele, como ele chegou aos Coríntios, a um grupo de irmãos, uma igreja que já existia? Será que Paulo estava a repetir? Será que Paulo chegou a um ponto que estava sempre a repetir, era um disco quebrado? Ou ele tinha outra coisa em mente? O que eu sei acerca da natureza humana é que o ser humano pode tornar-se tão familiarizado com o seu ambiente, com as suas circunstâncias, passa tudo a ser uma rotina. Por exemplo, quantos se lembram da primeira vez que começaram a conduzir um carro? Quantas vezes é que o carro se engasgou, ou o carro foi-se abaixo, ou quase que bateu num poste, ou quase que bateu noutro carro, ou quase que se meteu no meio da rua e quase que ia havendo acidentes? Mas com a prática, a pessoa foi-se familiarizando com o carro, com o volante, com o travão, com o acelerador, com as mudanças, com a embreagem, se é um carro manual, e com o efeito da direção, porque no princípio eu virava o volante todo e o carro virava para um lado que eu não queria, mas agora eu sei, basta virar só um bocadinho e o carro vai onde eu quero. Eu tornei-me familiarizado com o mecanismo, com os aparelhos que está dentro do carro para eu controlar o carro e para o carro ir onde eu quero que o carro chegue. O aspecto da familiarização é positiva, mas quando chega a questões de fé, pode ser um problema. Porque quando nos tornamos familiarizados com as coisas de Deus, há uma perca de temor de Deus. A pessoa fica tão familiarizada com as coisas de Deus. Se estão a orar hoje, orar amanhã. Deixa estar, Deus não se vai zangar. Deus é um Deus tão bonzinho. Lá na igreja nós somos tão tolerantes, nós sabemos que Deus nos ama. E as pessoas começam, sem dar por isso, a viver na base do que aprenderam e não na base de um relacionamento contínuo com Deus. Isto é muito importante. É que nós vivemos continuamente com Deus, a depender de Deus, a querer ouvir de Deus, a ter temor de Deus, a ter amor de Deus e saber que Deus nos ama. Quem lê as epístolas aos Coríntios sabe que esta era uma congregação muito problemática. Aliás, 100 anos mais tarde, quando os pais da igreja, portanto, os pais da igreja foram os líderes da igreja a seguir aos apóstolos. Os apóstolos, com o tempo, chegou o fim da sua vida, na sua idade, o Senhor levou-os, mas eles ensinaram outros. E esses outros deram continuidade, esses são chamados pais da igreja. Há artigos escritos por esses pais da igreja, em que eles escreviam à igreja aos Coríntios a falar sobre os mesmos problemas que Paulo já tinha falado. Dá a impressão que eles não se emendaram. Paulo está aqui a escrever
a um grupo de cristãos, que Paulo nunca diz que não são cristãos. Ele fala sobre erros que eles faziam, mas nunca disse que eles se desviaram dos caminhos de Deus. O problema deles é que tornaram-se tão familiarizados, tão habituados às coisas de Deus, que já não havia bem aquele temor de Deus. Então Paulo procurou enfatizar que em Jesus nós não agimos de uma forma de rotina ou tradição, mas vivemos a realidade do relacionamento com Deus, um relacionamento que é vivo, uma comunhão com o Espírito Santo. É que a comunhão é viva, tem que haver uma nova vida, tem que haver algo que é contínuo, que é real, tem que haver novidade. A Bíblia diz em Romanos 4 que nós andamos em novidade de vida. Não é numa rotina, não é numa obrigação, não é num hábito, nem tradição, mas é numa vitalidade de relacionamento, um relacionamento com o Espírito Santo. Paulo, por estas palavras e por outras, que nós só estamos aqui a ver um exemplo, ele procurou enfatizar que o Evangelho é constante. É a mensagem viva de Deus e o poder de Deus permanece sobre o seu Evangelho. Há vitalidade no Evangelho de Jesus. Paulo explicou que em Jesus houve um ato e uma declaração determinante. A obra de Jesus na cruz foi certa. Não houve talvez naquilo que Jesus fez, mas foi certo. Nele houve sim. Não houve dúvidas, talvez foi desta maneira ou foi da outra, mas houve uma coisa certa. Paulo diz também que a garantia dada por Deus a nós foi substancial, porque ele diz que Deus foi fiel no cumprimento das suas promessas em relação a Jesus e ao seu Evangelho. Tudo que Deus tinha dito através dos profetas, séculos antes de Jesus ter vindo ao mundo, cumpriu-se em Jesus. Todas aquelas profecias cumpriram-se. Deus foi fiel. E Paulo diz, como Deus foi fiel em Jesus e ele cumpriu as suas promessas, Deus continua a ser fiel às suas promessas que foram feitas em relação a nós. E por isso não podemos esquecer daquilo que nós recebemos. Não entrar numa de relaxar. Isto é o mesmo todos os dias. Olha, é a nossa rotina, é a minha obrigação. Eu vou fazer isto, vou à igreja, ou vou fazer aquela outra atividade, porque é o nosso hábito. Temos que fazer isso. Essas obras podem ser bonitas, podem ser interessantes, podem ser boas. Mas se são feitas já por rotina, por hábito, com familiaridade, já não é o poder do Evangelho. E Paulo então escreve de uma forma que ele está a alertar às pessoas, estes cristãos, a não esquecerem o que eles receberam em Jesus e que foi autêntico, foi real, e que eles devem continuar nessa realidade de relacionamento, continuar sempre a servir. Em outras palavras, devemos estar cientes que o Senhor está a ver-nos a cada momento da nossa vida. A realidade do Evangelho está connosco constantemente. O Evangelho não se apaga quando vamos para casa. O Evangelho não se apaga quando temos que enfrentar as dificuldades ou os desafios da semana. O Evangelho está connosco constantemente. Acompanha-nos. Paulo quis lembrar estes cristãos para não se esquecerem daquilo que eles tinham recebido e continuarem nisso, porque não é tradição, é o Evangelho. Alguém pode dizer, a nossa igreja nós aprendemos assim, isto é o que nós ensinamos. Isso poderá ser bonito, mas se nós vamos, porque é o ensino que recebemos, sem ter o relacionamento com o Espírito Santo que Deus colocou em nós, é uma tradição. Pode ser muito bonita a tradição, mas se o Espírito Santo já não está lá, já não está o Evangelho a ser o poder que é na nossa vida. Mas é o poder da tradição. O Evangelho é poder. Vamos ver Romanos 1, 16 a 17. Romanos 1, 16 a 17. Onde Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, com ousadia, dizia que não se envergonhava do Evangelho, pois este é o poder de Deus para a salvação. Para Paulo, o Evangelho era a mensagem de Deus para todo ser humano, e na qual é revelada não só a vontade de Deus, mas também o caminho da salvação. Isto é o que Paulo acreditava. Paulo apresenta a essência do Evangelho como um facto realizado. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ele não diz, o Evangelho poderá ser o poder de Deus. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. Não havia dúvida, não havia incerteza. O Evangelho é sim, é o poder de Deus. E como ele já tinha dito, Deus é fiel.
Deus é fiel no seu Evangelho. Ele dizia que não se envergonhava do Evangelho. Ele diz, o Evangelho é o poder. A palavra poder, no versículo 16, Romanos 1,16, é traduzida da palavra dunamis, no grego significa poder do tipo que capacita. O Evangelho é o poder de Deus, e a palavra poder significa capacitar. É aquele poder de Deus em nós que nos capacita. É que o crente pode dizer, Senhor, faz-me teu servo. E Deus diz, obrigado, eu quero que sejas meu servo. Está aqui o Evangelho. E o crente volta a dizer, Senhor, faz-me teu servo. E o Senhor diz, obrigado, eu quero que sejas meu servo. Mas está aqui o Evangelho. O crente não cresce enquanto não começar a meditar no Evangelho, a ler no Evangelho, a aprender de Deus e a ser capacitado pela revelação de Deus e a unção de Deus que está no Evangelho, a presença do Espírito Santo que utiliza o Evangelho para transformar o nosso pensamento, a nossa conduta. O Evangelho é capacitante para-nos, ensina-nos para vivermos de uma forma diferente que agrada a Deus. O mesmo Deus que disse que haja luz e que houve luz é o mesmo Deus que encheu o seu Evangelho com o seu poder, de forma que quando o Evangelho vem a nós e nós o recebemos, este Evangelho começa a iluminar-nos, ilumina o nosso pensamento, ilumina-nos nos nossos passos, porque está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, no Salmo 119. O Evangelho inspira as nossas palavras. Como é que nós falamos? O que é que nós dizemos? O Evangelho inspira-nos. O Evangelho verifica os nossos sentimentos. Às vezes estamos a sentir certas coisas. Às vezes pode ser um pânico, às vezes uma ansiedade, às vezes uma preocupação, às vezes uma descontração que talvez não seja a melhor. O Evangelho faz-nos lembrar o que é que Deus disse. E aí há um poder de Deus. Porque quando nós agimos no Evangelho, não é só agir no que Deus disse, é agir onde Deus está presente com a sua unção, com o Espírito Santo. O Evangelho é onde Deus está presente a operar. E então Deus ensina-nos, e conforme nos ensina, vai-nos capacitando. E a capacidade só é útil quando nós a usamos. Ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o crer, Paulo estava a explicar que é o poder de Deus que opera. Não é a nossa capacidade, não é por aquilo que nós fazemos que somos salvos, mas é Deus que nos ensina pela sua palavra. Esta capacidade de Deus já está contida no Evangelho que nos é revelado. O Evangelho diz-nos que por vontade e obra de Deus, Deus fez o que era necessário para nos providenciar a salvação. O Evangelho que é recebido passa a iluminar a pessoa que crê. E então há uma transformação na vida da pessoa, uma transformação de pensamento, uma transformação de falar. Como é que é isso? É o Evangelho que nos ensina, mas não só, é o Evangelho que nos dá o poder, um poder de Deus para vivermos de certa forma, para termos uma conduta que é de uma certa forma, que nos dá ousadia, dá-nos poder. Este Evangelho fortalece-nos, é a revelação de Deus a nós, que é mais que informação. A tradição dá informação. E é importante nós vermos esse valor. Informação é boa, só que o Evangelho é mais que informação. É aonde Deus manifesta o seu poder, as suas palavras. Deus disse, haja luz, e houve luz. E quando Deus declara o seu Evangelho a nós, o seu poder vem com as suas palavras e é eficaz em nossas vidas. Romanos 1,17 diz que nele descobrimos a justiça de Deus. Isto diz-nos que o Evangelho mostra-nos que Deus é justo e que não aceita o pecado. Deus nunca se tornou tolerante. É misericordioso, é paciente, mas não tolera o pecado. Por isso ele castigou o pecado na pessoa de Jesus. A questão do castigo é muito importante para os religiosos, o castigo de Deus. Eu vejo como às vezes há pessoas que vivem num terror do castigo de Deus, porque a tradição ensinou-lhes certas coisas, mas não lhes ensinou sobre a misericórdia de Deus. Então as pessoas vivem debaixo de um castigo de Deus. O Evangelho diz que o castigo que era nosso caiu sobre Jesus. O Evangelho diz que Deus nos ama bastante. O Evangelho mostra-nos o que Jesus fez no Calvário a nosso favor. Alguém poderá dizer, mas é só aceitar o Evangelho? Há alguma condição? Vamos ler novamente Romanos 1, 16 e 17. Vamos ver se há aqui alguma condição. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Haverá aqui alguma condição?
Bem, vamos aqui ver uma coisa. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Porquê é que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho não era de homem, era de Deus. O que Deus faz é certo e o que Deus faz não envergonha ninguém. Deus pode revelar pecado, o que pode levar a pessoa a sentir-se envergonhada pelo seu pecado, mas ninguém fica envergonhado com Deus. Porque Deus não falha, Deus é certo, Deus não faz coisas falsas, Deus não se engana. E Paulo dizia que é o poder de Deus, o poder capacitante de Deus. O Evangelho não é fabrico humano. A tradição é fabrico humano. Mas o Evangelho não é. Porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E no Deus Todo-Poderoso não há insuficiência nem deficiência para causar erro ou falha. Paulo via no Evangelho a revelação dada por Deus ao ser humano. Portanto, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. É o que Deus nos está a dar. Mas qual a condição? A condição está no versículo 16. Que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo o que crê. E aqui está a condição, crer. O Evangelho é gratuito. O Evangelho é uma oferta que Deus dá. Mas uma coisa que é dada só é recebida quando a pessoa recebe. E para receber o Evangelho é preciso crer no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para toda aquela pessoa que crê. E aqui está a condição. Não é condição nós fazermos obras, mas é a condição de acreditar naquilo que Deus nos está a dizer. Há tanta gente que ouve o Evangelho, mas não crê. E para essas pessoas, eles ouvem o Evangelho, mas a palavra não penetra. E é como Paulo dizia, é como se o véu estivesse ainda perante eles ainda não viram a luz de Deus. Compreendendo que a pessoa crê, e ao crer que o Evangelho se torna o poder de Deus na sua vida, nós vimos logo que é preciso uma ação da pessoa. Qual é a ação? É acreditar. A ação de crer, o verbo, uma atividade. Crer que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. O Evangelho está revestido com o poder de Deus, mas é eficaz na vida da pessoa quando a pessoa crê. Quando a pessoa compreende que Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua salvação, quando a pessoa compreende que Deus ama o pecador e quer transformar a sua vida, a pessoa crê e diz, Senhor, eu creio e eu aceito o Evangelho. Então aí passa a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos ver no versículo 17 uma outra coisa muito importante. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelada, repare, de fé em fé. Há pessoas que podem dizer, olha, eu não sei se posso ser salvo, eu não tenho fé. A minha fé é muito pouca. Há muitas pessoas que depositam muita confiança na sua fé. E são honestos e dizem, olha, a minha fé é tão pequenina que não serve para nada. E o que a Bíblia nos está aqui a mostrar é que no Evangelho é revelado, de fé em fé, o que é revelado? A justiça de Deus. É um grande erro a pessoa pensar que tem que ter muita fé. A Bíblia nunca diz que nós precisamos ter muita fé para sermos salvos. Nunca disse isso. Aliás, o Senhor Jesus disse que é preciso ter fé como um grão de mostarda. Mateus capítulo 17, versículo 20. Fé como um grão de mostarda, fé pequenina. Ou seja, tem que se dar um pequeno passo. Não um grande passo, um pequeno passo. Se a pessoa ouviu o Evangelho, ouviu dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos pecados que essa pessoa cometeu, e se a pessoa disser, então o que é que eu tenho agora que fazer? Se alguém morreu pelos meus pecados, eu estou em dívida para com essa pessoa. A pessoa já está a demonstrar fé. Então eu acredito que Jesus fez uma coisa por mim. Fé pequena, fé simples. Eu acredito que Jesus morreu na cruz por causa de mim. E quando a pessoa então entra com fé, fé pequena, não é preciso fé grande, é um erro a pessoa pensar que precisa ter fé grande. Nunca pense que a sua fé é insuficiente. O que nós vamos fazer é ler a Bíblia, meditar na Bíblia e deixar haver um exercício de fé. Quando nós começamos, pode ser fé pequena, mas vamos de fé em fé, de fé em fé. Ou seja, o relacionamento com Deus não é monótono nem estagna. Se o relacionamento com Deus estagna, passa a ser tradição, passa a ser uma rotina e a pessoa está familiarizada. Repare, pense na sua casa. Imagine que é uma noite escura, nem as luzes lá fora estão acesas. E você tem que ir do seu quarto à cozinha beber um copo de água. Sem até acender, ser necessário ter uma lanterna ou acender as luzes, porque você já sabe onde estão as coisas, e vai andando até com os olhos fechados. E vai tirar a torneira e já sabe onde estão as coisas. Isso é familiaridade. Não é um erro, é familiaridade. Mas é com Deus há uma novidade de vida. Já temos o que aprendemos pelo Evangelho, mas porque há coisas novas, nós vamos aprendendo com Deus
e andamos de fé em fé. Não fazemos as coisas por rotina ou por hábito, ainda que rotina e hábito não são necessariamente coisas erradas, mas é que em Deus o Evangelho é uma palavra viva, é eficaz, é renovador, é restaurador, é revelador. É Deus a dizer mais a nós a cada dia. Por isso, de fé em fé, vamos descobrindo a justiça de Deus. Porque o Evangelho é revelado. Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu também do grego, porque o Evangelho é revelado. Onde o Evangelho se descobre de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito. O justo viverá da fé. Pela fé nós aceitamos. Vamos descobrindo. Vai sendo desvendado mais e mais de Deus a nós, da sua vontade, da sua palavra, dos seus propósitos. Portanto, há um desenvolvimento, há um crescimento no conhecimento daquilo que Deus já fez em nossas vidas. É por isso que é importante ler a Bíblia, vir ao estudo bíblico, vir a ouvir o Evangelho. Há um crescimento, há um desenvolvimento. E a pessoa que tem o Evangelho, e o Evangelho já começou a trabalhar na sua vida, essa pessoa começou a ser transformada. E não só, essa pessoa começa a avançar nas coisas de Deus. Começa a avançar nas coisas de Deus. Vai andando mais naquilo que Deus já está a fazer no seu reino. E então há algo que acontece. A pessoa não é guiada pela incerteza, mas é guiada pelo sim do Evangelho. Não é guiado pelo medo, mas é guiado pela fé. O justo viverá da fé. Em Jesus fomos justificados, irmão. Viva pela fé, não pelo mérito das suas obras. Faça boas obras, sim. Mas nunca diga, ó Deus, eu fiz estas obras, eu mereço aqui créditos. Com Deus não é assim que funciona, é sempre pela fé. A palavra de Deus encoraja-nos a ser pessoas que andamos com um sentido de certeza. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Aqui Paulo está a escrever aos cristãos de Tessalónica, e ele está a dizer como é que ele chegou lá a eles. Ele está a lembrar a eles que ele foi lá, não só palavras, mas em poder e no Espírito Santo. Muita certeza. Vocês lembram-se como é que eu fui entre vós? O que é que Paulo levou? O Evangelho. E Deus que é fiel e que confirma e que dá a sua unção, que dá o Espírito Santo, Paulo foi lá, tendo a unção de Deus, tendo o Espírito Santo dele, tendo o conhecimento do Evangelho. Deus que é fiel fez uma obra entre aquelas pessoas em Tessalónica. Eles foram salvos e Paulo está a lembrar-lhes o que é que aconteceu. Por isso ele diz, vocês continuem com esta certeza, porque o Evangelho chegou a vós em muita certeza. Certeza no Evangelho. Não é certeza na tradição. Certeza no Evangelho. Vamos ainda ler Hebreus 10:22. Hebreus 10:22. Cheguemos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Inteira certeza de fé. Cheguemos em inteira certeza de fé, porque andamos de fé em fé. Vamos conhecendo novas coisas em Deus. A nossa fé vai sendo exercitada. Vamos recebendo mais conhecimento das coisas de Deus. Vamos praticando atos que glorificam ao Senhor. Por isso, chegamos com um verdadeiro coração. Na base de quê? Que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que já está diante de Deus, intercedendo por nós. Já fomos purificados. Já fomos lavados com água limpa. É um simbolismo que já vem do Velho Testamento. Os animais, certos sacrifícios eram lavados, até os sacerdotes eram lavados. Portanto, há aqui um ritual de purificação. Ele diz, nós já fomos purificados, até na nossa consciência. Por isso, vamos chegar com inteira certeza de fé. Fé não é naquilo que fazemos. Eu volto a repetir, é bom praticar boas obras, mas não devemos ter nisso a nossa fé. Nossa fé está em Deus, no Evangelho. Então agimos como o Evangelho nos ensina e a nossa certeza tem que estar no Evangelho. Chegamos diante de Deus sabendo, temos lá um grande sumo sacerdote e o Evangelho diz-me que Deus perdoou os meus pecados. O Evangelho diz-me que eu fui purificado. O Evangelho diz-me que em Jesus eu fui aceite. O Evangelho diz-me que em Jesus eu sou uma nova criatura. O Evangelho diz-me que Deus não vê em mim mais algum defeito. As pessoas que vivem com medo de castigo sabem que têm defeitos. Mas o Filho de Deus sabe que em Jesus já foi resgatado. Não é pela sua perfeição humana, mas por aquilo que Jesus fez
em nossas vidas. E entramos nisso e andamos nessa vida diante do Senhor. E para terminar, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra em nós, uma boa obra. Agora repare, Deus não está parado, Ele continua a obra de aperfeiçoamento. Ou seja, eu hoje, depois de ter andado com o Senhor, já aprendi mais e a minha vida é diferente hoje do que era há 10 anos. E se Jesus tardar daqui a 10 anos, eu espero que seja ainda mais diferente, no sentido que eu tenha aprendido mais. E tenha aprendido a andar mais no Evangelho, usufruir para mim próprio o poder do Evangelho e ser um canal de Deus pelo qual o Evangelho possa chegar a outras pessoas. Este é o poder do Evangelho. É sempre bom ouvirmos a palavra de Deus. É necessário crer no Evangelho e, com base no Evangelho, dar um passo de fé. Agir crendo na autenticidade da palavra de Deus e dizer, ó Deus, eu acredito no Evangelho e aceito a salvação em Jesus. A salvação não depende das nossas obras, mas depende de nós, da nossa parte, com fé, aceitarmos Jesus como o nosso Salvador. Continuo todos os dias lendo um pouco da Bíblia. Falo também com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Que a bênção de Deus continue ampla e sempre presente na sua vida.